Tudo bem, queridos? A paz, boa noite. Deus abençoe a todos. Fico grato por Leandro ter me convidado. Como eu sempre digo, é uma simples mensagem. Não sou pregador, que até por sinal não vou conseguir ser. Tem uns melhores do que eu. Mas eu tenho uma mensagem para te entregar nessa noite e eu creio que é de Deus. E antes de eu ler, pode abrir aí, ficar sentado mesmo, Lucas 15. Eu quero pedir o Rosenberg para me dar um apoio ali numa nota musical, que é algo que já levou, obrigado já, que Deus está falando muito comigo no início do culto, e eu vejo que não há condições de eu mandar uma mensagem do que Deus falou no meu coração, se nós não entoarmos esse refrão que diz essa canção. Só vou cantar só o refrão, quero que vocês sentados comecem a declarar isso, porque o que é a existência de Deus? É aquilo que nós não conseguimos enxergar no nosso meio, mas pela fé existe no nosso meio. O que é a existência de Deus? É o que está em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não, mas eu creio. Então eu não estou vendo Deus. Alguém está vendo Deus aqui, mas pela fé eu vejo Deus. Então se você conhece, se você quer que Deus fale contigo, começa a chamar essa existência mais para dentro desse lugar. Que Deus vai falar conosco. E Ele precisa falar conosco com urgência. Eu tenho uma necessidade hoje enorme de Deus falar conosco. Comece a declarar aí. É o desejo do meu coração. É teu desejo? Deus vai falar contigo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Declare isso. Santo Espírito, vem aqui nesse lugar mais. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Inunda esse lugar com a tua presença, Senhor. Que possamos ouvir barulhos da água do Senhor nesse lugar para lavar, para santificar, Senhor. Do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. Inunda, Senhor. É o desejo. É o meu desejo, fala conosco. É o meu desejo, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor Jesus, nós iremos ler a tua palavra, ela já está aberta. Mas há um desejo muito grande no meu coração que o Senhor fale conosco. E o Senhor só pode falar conosco se nós pedirmos. Então por isso que eu peço ao Senhor, junto com a tua igreja, como nós acabamos de declarar, Santo Espírito, venha não desse lugar, é o desejo do nosso coração, é o meu desejo. Então seja bem-vindo mais. Quando estiver ministrando a tua palavra, o teu Espírito tem a total liberdade para quebrar todas as algemas, todas as cadeias, todas as muralhas, tudo que atrapalha a ouvir a tua voz. Mas hoje não, hoje pela fé, pelo desejo do nosso coração, fala conosco, no nome de Jesus.
Amém. Obrigado, Rosenberg. Depois eu vou te chamar de novo. Lucas 15, verso... Daniel, muito obrigado também. Deus abençoe. Verso... Eu não vou ler tudo, não vou ler um só. Verso 16. Lucas 15, verso 16. Se alguém gosta de anotar o tema é arrependimento. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, ou comidas, ou algumas traduções, alimentos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vou repetir novamente. Ali, quem? O jovem. Desejava lhe fartar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Queridos, um versículo antes, no mesmo capítulo, diz assim, no verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 ovelhas que não necessitam de arrependimento, ou por 99 justos. No verso 10, um pouco abaixo, diz assim, eu vos afirmo, olha só, querido, eu vos afirmo de que igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E no verso 16, aonde nós lemos, o jovem estava querendo se alimentar, se fartar de alguma coisa, mas ninguém lhe dava nada. É como fosse isso aqui, ó. Vocês estão debaixo de uma luz e eu estou sobre uma luz apagada. O que é isso, Hélio? É que todos ao redor dele não conseguiam enxergar o jovem. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você aqui. A igreja, independente de qual que seja, mas como nós estamos na Nova Vida, a igreja Nova Vida tem pastores, Bispo Rubem, diáconos, discípulos, líderes. E eu quero te dar um anúncio que Deus falou no meu coração. Se acontece alguma coisa no departamento da igreja, de algum erro, não é problema do pastor, não é problema do diácono, não é problema do líder, querido. Porque às vezes acontece alguma coisa com o membro, mas a culpa é do líder. Mas por que será culpa do líder? Porque o líder não está orando muito por ele? Não, irmão. A culpa de querer comer as bolotas do porcos não é do líder. A culpa de querer comer as bolotas do corpo dos porcos é minha e sua. Você que decide a tua vida. Deus falou muito no meu coração quando o Leandro me ligou sobre arrependimento, querido. Ah, porque aconteceu um negocinho. Leandro é o culpado. É ele que é o culpado. Ei, irmão, estou fora. Leandro também, eu já próprio me pronuncio pelo nome, está fora também, que não tem nada a ver com isso, irmão. O problema da vida espiritual nossa não é da liderança da igreja. O problema da vida espiritual nossa é minha e sua. Nem Deus não tem nada a ver com isso, você que decide a tua vida. Ah, mas Leandro, você que tem que estar orando para fulano se converter. Ei, irmão, deixa eu te dar um anúncio. Se Deus não converter, ninguém converte. O engraçado é que sábado que vem, né, tem uma sessão de 3 cultos sobre... Mas para eu me converter, eu primeiro tenho que me arrepender. Se arrependa hoje, que sábado que vem Deus vai falar mais ao teu coração. E eu não sabia nada disso, Leandro nem me comunicou isso. Arrependimento é coisa sua com Deus. Arrependimento não é você vir e confessar diante do altar, ou fazer um gabinete e confessar com um diácono,
confessar com um pastor. Não, arrependimento é você tratar com Deus e largar e não fazer mais. No verso 17, o jovem diz assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Começou a gerar nele um arrependimento. Sábado passado eu não pude vir aqui, porque um jovem fez um aniversário de 18 anos. E me convidou para me levar uma mensagem para ele. E muitas das vezes nós jovens, eu vou me incluir também, mas amém por isso. Eu sou pai, tenho uma esposa linda, Lidiane, mas eu sou jovem. Por que você riu? Amém, sou jovem. Mas às vezes quando nós fazemos 18 anos, achamos que agora eu vou morar sozinho. Agora eu sou dono do meu nariz. Ou então tem seus 19, 20, 21, mas aí tira a habilitação, acha que é o tal. Continue dependendo. Porque quando eu dependo, eu vou além das minhas expectativas. O jovem estava em um lugar que não era para estar. Não porque o lugar não presta. Sabia? Que é isso, Érico? A Rio Sampa não é um lugar que não presta. Que é isso, irmão? Tu vai lá para... Baile High nem existe mais, né? Sei lá, um outro qualquer da vida aí. Não é um lugar que não presta. Não é isso, irmão. Não é isso. Que até, por sinal, tem pessoas muito boas lá que trabalham em alguma função lá, e às vezes é até irmão nosso na fé. Mas aquele lugar lá, tais o qual comentei aqui agora, não é lugar que nós, que temos um conhecimento bíblico e que temos um conhecimento de fé, de confissão, para frequentarmos mais. Por isso que eu falei aqui, o jovem não estava em um lugar que não era para estar. Não porque o lugar não presta. Porque se tinha lá uma comidinha de porco e tinha uns porquinhos, porque os porquinhos que estavam lá gostam de comer comida de porco. Mas sim, o que está no jovem não combina com aquele lugar. Fala para o teu irmão: irmão, o que está em você não combina com aquele lugar lá não. E eu fiz aqui um exemplo, mas tem tantos outros lugares, queridos, que não convém eu falar, que nem preciso falar, porque eu não estou diante de bebês. Eu não estou diante de Projeto Samuel. Eu estava aqui, estou desde 3 horas da tarde na igreja, eu não preciso falar. Eu estou falando com gente madura, pessoas que sabem que em certos lugares não é para você estar. Que certos lugares não combinam para nós estarmos. Ah, mas eu não vou em tais lugares, então eu vou profundo um pouquinho. Não preciso fazer certas coisas em certos lugares ou então em outro lugar, querido, porque o que você tem em você não combina com algumas coisas. Lugares que não são legais, tem pessoas que frequentam. Como eu falei, não porque são pessoas ruins, mas eles ainda não descobriram o que você já descobriu. Eu estou pregando para quem quer sair daqui para sábado que vem ser mais convertido. Não combina, irmão. Esse lugar não são para eles ou para elas. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar. O dependente químico. Ele vai lá no Chapadão, vai lá no Morro Vermelho, Morro Azul, Amarelo, Preto, sei lá se existe esse trem, e vai pegar um negocinho dele. E eu estou falando uma coisa que, infelizmente, às vezes eu vivencio, não pratico isso, não é isso.
É porque eu tenho parceiros empresariais que os filhos são dependentes químicos, Leandro. Eu tenho um parceiro que ele já pegou o filho dele várias vezes na delegacia para pagar 10 mil para tirar o garoto, porque o garoto só na branquinha. O cara é ruim? Não é ruim, gente. É de família boa. O pai tem uma classe, você não tem noção. O RR cifrão do cara não chega nem na porta da minha conta. Para chegar, ela tem que andar muito, filho. Mas são pessoas que são o quê? Dependentes químico, que depende daquilo para poder alegrar. Ei, irmão, ei, querido, você não precisa de certas coisas para você se alegrar, não. Se você tiver na sua mente um convívio de uma prática bíblica e de uma verdadeira adoração, ainda que a sua festinha seja com uma caixinha de som daquela que vende nessas lojas desse tamanhozinho, você vai estar muito mais alegre do que um que venha contratar uma banda para tocar. Porque a nossa alegria é o que a Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. É muito sério o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. Eu até conversei com a Vivi ontem, não sei nem se eu posso falar isso. Peraí, você, Vivi, ali atrás. Porque Deus está tratando conosco arrependimento. Deus está tratando conosco daquele menino que ele tinha tudo, mas ele decidiu largar tudo fora e viver a vida dissolutamente. Grave uma coisa, você é uma representação da presença de Deus. Levitas, vocês são representações da presença de Deus. Grupo de evangelismo, vocês são representação da presença de Deus. Qual é o outro aqui que... Não, tem um que escala aí, esqueci, fugiu. Advento, vocês são representação da presença de Deus. Mídia, vocês são representação da presença de Deus. Mas eu tenho que te dar uma notícia: quando eu perco a representação, fico sem referência. Fico sem referência. Eu estou estendendo um pedaço maior lá na firma, aí mandei eu limpar lá, passo, liguei o carro. Você falei, tá afim? Então, leva esse negócio para mim agora. Aí o cara, bom de trabalho. Só que tinha no meio terreno lá uma tangente, eu falei, arranca esse negócio aí. Está dando fruto. Só tem folha. Aí nisso eu liguei para o meu sogro, falei, tá por onde? Dá um pulo aqui para tu me ajudar no negócio aqui. Ele gosta disso, né? E começou a arrancar na mão. Daqui a pouco, aí o rapaz falou, tu está tendo trabalho de idade. Chamou o meu filho de idade, eu não aguentei comigo. Ou de idade. Facão ali, ó, filho. E vá. Só tinha folha, tangerina, mas tem uma notícia para te dar. A raiz ninguém conseguiu tirar. Ainda que você só tem folha, mas a tua raiz tem que estar fincada na rocha. Está lá, ainda falou, deixa aí, que agora que podou capaz de dar vida, agora vai nascer e vai surgir a tangerina nesse lugar. E daqui a pouco eu olhei lá, eu não chamo de jabuticaba, eu chamo de jabutiçara, porque no dia que ela nasceu eu ganhei de presente duas. Uma ficou lá no terreno e uma está na casa da minha sogra. No mesmo dia foi plantada. E cheio de jabuticaba. Você sabe como é que dá jabuticaba aí? Alguém já viu o pé de jabuticaba? Dá no tronco dela, no caule, né? E um monte lá, preta, velha, já seca, por causa do sol, ninguém vai comer lá é área de trabalho. Aí comecei a arrancar, passava o dedo, tirar tudo, vou tirar isso. Quando eu olhei, falei, vou perder tempo não. Falei, pode arrancar, corta. Meu sogro, não faça isso. Falei, arranca, isso só estava me dando espaço. Ele falou, olha isso aqui. Ela não só está no caule, as folhas, os frutos estão agarrados nela. De repente, até isso Deus falou ao meu coração para eu trazer de exemplo. De repente, nós somos como uma jabuticaba que deu muito fruto, mas ficou lá agarrado. Tira, porque está surgindo novos e você não vai dar conta de quantos frutos vão dar. Mas para isso precisa limpar.
Meu sogro falou, limpa, tira esses que está agarrado velho aí. Essas frutinhas não vai servir porque o passarinho comeu. Mas olha aqui, olha isso aqui, tá vendo? Isso é tudo fruta nova, já está dando os brotinhos. Daqui a pouco você vai ver como é que vai ficar essa árvore. Querido, quando eu me arrependo, independente de qual foi o erro, independente de qual foi a falha, mas eu preciso me arrepender, mas eu tenho que botar uma coisa no meu coração, não é só arrepender, não fazer de novo, você vai dar frutos viçosos. Lembra de Pedro? Tu me amas? Jesus ficou nervoso ali, filho. Porque quando ele perguntou pela terceira vez, o Pedro falou assim, Senhor, tu sabes. Pedro ficou triste, mas o Senhor acreditou que deve ter dado um momento, não digo de nervosismo, porque o Senhor é o único que não pecou, que às vezes até no nosso nervosismo a gente peca. Mas eu acredito que naquele momento Jesus já estava quase. Falou, tu me ama mesmo, Pedro? Então faz o seguinte, o galo vai cantar 3 vezes, filho. Mas depois ele se tornou um homem que a sombra dele curava pessoas. Se arrependeu. Se for ler a história mais à frente, ele chorou. O galo cantou e começou a chorar. Você imagina o que é quando eu dobro o meu joelho para uma oração realmente de um arrependimento? Deus muda a história, querido. Deus quer mudar a minha história, a tua história. Deus mudou a história desse filho pródigo. Quando ele falou, eu estou caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai tem pouco fartura, eu aqui morro de fome. Verso 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Bispo de manhã cedo trouxe uma mensagem sobre a arca. Você que não veio na consagração, lamento. Eu te perdoo, vá, não peques, mas não, estou brincando. De repente você não veio porque você tinha cursos, tinha compromisso, trabalhou. Mas se puder, procura essa gravação. Pregou sobre a arca. E eu peguei um gancho lá. Né? O que é a arca? A arca é a representação, né? É a presença de Deus na nossa vida. A arca, quando ela estava andando, ela estava representando quem? Deus. Só que alguns foi tentar tocar e deu mal, né? Porque a arca é santa. Mas enfim, o gancho que eu tirei da mensagem do bispo Rubem de manhã não foi isso. Ele falou que a arca é para os que estão na presença de Deus. Ele falou isso de manhã. A arca é para quem está na presença de Deus. E eu fui um pouquinho além. Completei dizendo, mas quando estou fora da presença de Deus, eu viro caixote. Já foi no Ceasa? Quantos caixotes jogados lá? Que é isso, irmão? O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer para você que às vezes nós ficamos jogados de lado, porque em vez de nós continuar na presença de Deus na arca, ficamos jogados pelo canto, porque saímos da presença de Deus e viramos caixote. Jovens, vocês não têm noção do que uma vivência na presença de Deus pode fazer lá na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua. Às vezes achamos que nós não estamos fazendo nada. Às vezes achamos que estamos vindo na igreja, vem amanhã que é ceia, né? Vem de repente no culto da segunda, por se identificar por sua oração, aí vem num outro sábado, aí o Leandro comenta, olha, esse mês gerou meu coração, vamos entrar 7 dias da semana, quem puder, um dia da semana em jejum. Aí entra em jejum, o negócio piora, do nada a família se levanta. Ou então entra em jejum, do nada acontece alguma coisa.
Ah, mas não é possível, eu estou na igreja, olha que luta. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes, a mudança ou as situações ocorrem, Deus não deixa nós vermos para o ego não ser sacudido dizendo, ai, eu orei e a oração foi respondida. Às vezes acontecem as coisas que nós nem imaginamos, mas Deus está trabalhando só com um exemplo teu que você fez em alguns minutos. Às vezes, você está sendo observado por um aluno, Jeff. Às vezes, Leandro, você está sendo observado por funcionários. Agora você não está vendo, mas no futuro, bem próximo, vai falar para você, Leandro, eu observava todo dia que você entrava na empresa. Jeff, eu via todo dia que você entrava na sala de aula. É, irmão. Nós temos que pregar ou dar uma mensagem daquilo que você vive. Um exemplo. Não adianta eu trazer um dia, ou o Leandro trazer um dia uma pregação sobre dízimo e oferta, se eu e Leandro não dizimam nem oferta. Eu não estou vivendo o que eu estou pregando. Como é que eu posso lançar para uma juventude ou para uma igreja, você tem que ofertar, você tem que dizimar, se eu mesmo ainda não fui convertido nessa área de dizimar e ofertar? É uma coisa que não está certa. Então você tem que viver o que você prega. E por que eu estou te falando isso? Porque aconteceu comigo, queridos. Havia uma pessoa na minha rua, a minha cunhada está aqui de testemunho, que ele me observava todo dia que eu saía e que eu entrava na rua. Quando eu pintava na esquina, ele subia para o terraço dele e ficava me observando até a hora de eu entrar dentro da minha casa. E isso foi anos, ele fazendo isso. E esse menino gostava de tomar uma pinga, era um roqueiro barulhento. Até que um dia, o Milton bateu no meu portão. Já vou. Quem é? Sou eu, Milton. Eu, só um minutinho. Rapaz, o roqueiro está aí fora. O que foi? E fui lá. Ele falou, eu queria conversar com você. Você pode falar comigo? Eu falei, posso. Eu falei, Jesus, eu nem fiz um jejum antes. Já vim mais preparado. Ele falou assim, eu só tenho uma coisa para te falar. Há dias e meses que eu estou te observando. Do jeito que você chega, do jeito que você fala com a sua esposa e do jeito que você pega a sua filha. Eu só quero te dar um recado. Eu fui para a igreja e fui descobrir o porquê que você é desse jeito. E eu encontrei e eu quero te convidar para o meu batismo e eu vou me batizar. E o cara toca muito louvor para Deus, a Nina conhece ele. Está numa igreja do reteté, mas o cara se converteu. O teu testemunho não vai precisar muitas das vezes, jovem, abrir Bíblia para pregar e nem estender a mão para falar, sai demônio. O seu exemplo vai converter vidas, vai fazer vidas ser arrependidas. Mas para isso eu preciso estar na arca, como o bispo falou de manhã. Para isso eu preciso não perder a minha identidade. E como eu falei antes, lugares que não são para pessoas que frequentam ruins ou bons, não me importa, porque eles não descobriram. Por quê? São uma falta, ou melhor, estão numa falta da representação de Deus. Quando eu perco a representação, eu começo a habitar nesses lugares. O jovem perdeu a identidade dele. O jovem tinha tudo. Mas quando ele chegou nesse lugar, que ele viu que não era aquilo, você imagina estar no meio de pessoas, eu não sei como é que era a situação, e entrou por dentro de um lago, comida de porco, cheio de porco, mas ninguém dava uma comida para ele. Será que ninguém viu esse jovem, querido? Será que ele parecia um mutante diante daquela sociedade ali? Não. É porque ele, entenda o que eu vou te falar, ele tinha uma identidade de Deus,
foi para um ambiente que não é um ambiente que ele tinha identidade, porque a identidade dele acompanhou nele. O que eu quero dizer para vocês, querido, que quando eu encontro com Deus, quando eu me assumo um compromisso na igreja de um evangelismo, de um louvor ou de uma busca, a minha identidade muda com a identidade de Cristo. Passa o seu mesmo sangue, mas quando eu saio daquilo que eu faço e começo a frequentar as outras coisas, as pessoas não conseguem me identificar, porque a minha identidade não é ali, é na igreja. Foi isso que aconteceu com esse jovem, ele caído em si, falou, opa, meu pai, tem muitos, e eu que? Perecendo, voltar-me-ei e falarei, pai, pequei. Arrependa-te, porque a tua identidade não é lá no mundo, a tua identidade é na igreja, a tua identidade não é na perdição, a tua identidade é na santidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. E a Bíblia continua, o que ele fez? Para tudo. Melhor som, melhor roupa, melhor anel, o melhor gado pode matar, porque esse meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achá-lo. Quer se achar hoje? Se arrependa-te. É mais ou menos assim, querido. A nossa vida sem a presença de Deus, nada pode funcionar. Eu ainda vou um pouco além. Se você é um profissional de alguma área, se você perder a essência de Deus, você está tendo 99% do seu profissionalismo começar a dar errado lá fora, porque você vai começar a ter dificuldade, porque com a presença de Deus tudo flui melhor. Se você é contador, com a presença de Deus a contabilidade flui melhor. Começou a parar de frequentar a igreja, começou a parar de frequentar os cultos, começou a parar de ler Bíblia, começou a parar de ouvir um louvor, começou a parar de se enturmar com a turma, né, do louvor e da adoração da presença de Deus, começou a ter dificuldade para fazer os cálculos, começou a ter dificuldade para andar com as coisas. Mas quando a presença de Deus continua em nós, tudo flui melhor. É mais ou menos assim. Arrependa-te. Eu preciso melhorar na presença do Senhor. E sempre há espaço para melhorar. O que eu tinha para dar de mensagem é isso. O que eu tinha para te trazer a lembrar é que ainda há tempo. Ah, Eric, como ainda há tempo? O jovem despertou e voltou para casa e o pai falou, é meu filho. Aí acontece a situação. Quando volta para casa, o irmãozinho mais velho, se você observar a leitura, a Bíblia diz que o mais jovem falou, pai, me dá minha parte que me cabe e vou embora. O que foi embora foi o mais jovem. O Espírito Santo abre a mente dele para eles entenderem. O mais jovem foi embora. E o mais velho ficou aí, como diz assim, mas, poxa, um exemplo, os mais velhos são aqueles mais cascudos da igreja. Realmente ele não vai. Não, querido, o mais jovem foi embora, não é porque se trata de ser mais experiente ou menos experiente, porque muitas das vezes o mais jovem é mais rebelde. Porque muitas das vezes os mais jovens não gostam de ouvir. Porque às vezes os mais jovens, não, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado com eu sei, pode ser prejudicial para a sua saúde. E Deus deu uma nova oportunidade para ele. Deus quer dar para nós uma nova oportunidade. Mas, Eric, eu não tenho que me arrepender. Glória a Deus, então você vai orar para os que precisam se arrepender. E o arrependimento não se baseia naquele que vem aqui à frente, não, Leandro. Porque eu posso vir aqui na frente, me ajoelhar, me arrepender e amanhã fazer tudinho de novo e ainda fazer pior. O se arrepender é aquele quando ele recebe, a palavra cai na boa terra e começa a dar frutos viçosos novos. Deus quer nos ajudar. Isso só depende de nós. Você sabe o que está lá em 2 Crônica, verso 7, capítulo
capítulo 7, verso 14, se o meu povo, você chama pelo nome de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar ou orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Se meu povo, ei querido, eu estou tratando nessa noite para jovens que já estão na igreja, que jovens que têm carteirinha de igreja, jovens que têm compromisso na igreja, jovens que lá fora a identidade deles já está marcada como membro da nova vida, membro da nova vida, membro da nova vida, músico da nova vida, evangelismo da nova vida. Ei querido, eu estou tratando com você nessa noite, há uma necessidade de nós andarmos num arrependimento com Deus. E o arrependimento não se baseia só em eu levantar a mão, eu dar uma dobrada no joelho, não. Se arrepender todo dia, é confessar Jesus Cristo todo dia. Jovens, a gente está vivendo, acabei de falar com o Rosenberg, uma semana e meia mais ou menos, eu liguei para um amigo em Cabo Frio, falei, conversando com ele, no meio da ligação, falei assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo dias terríveis. Mas para quem quer, quem é de Deus vai viver dias de abundâncias. Quem quer vai viver nos dias ruins, mas quem é de Deus vai viver nos dias de excelência. Quem quer viver nos dias de droga, de briga, de discussões, queira viver. Mas nós que estamos vivendo na presença de Deus, seremos abençoados, seremos pessoas que vamos ser usadas onde for. Mas temos que se arrepender. Temos que botar na nossa mente, temos que botar no nosso coração, volto a falar, bato na tecla, o problema de um erro de alguém, o problema de cair de alguém, o problema de se levantar com alguém, falar com alguém, condenar alguém, não passa esse problema para Leandro, não passa esse problema para Diácono Guga, não passa esse problema para os pastores, esse problema é da pessoa, porque se Deus não converter ela, ninguém mais converte. Se a pessoa não se arrepender, não tem ninguém que consiga se arrepender, querida, essa pessoa. Porque ninguém é Deus. Mas o que acontece às vezes está se fazendo dentro da igreja sobre Deus, Leandro. Irmão, a Bíblia tem uma mensagem para nós em Mateus, olho por olho, dente por dente. Não, amai o teu próximo. Vamos abraçar, vamos amar, Deus vai mudar. Deus vai converter, Deus vai fazer nova história, Deus vai fazer cair em si, vai falar, eu quero voltar, eu quero fazer aquilo que meu pai um dia mandou fazer, mas eu não fiz, mas hoje eu quero fazer. É assim que Deus quer que eu e você sejamos. Deus quer nos dar uma nova oportunidade. Rosenberg, Daniel, cadê você? Chega mais.